Bom, no Tudo Mais Casa de hoje nós vamos falar sobre aquele assunto que para muita gente gera dor de cabeça, né? Obras de construção e reformas. Mesmo que elas sejam breves, sempre causam aquele transtorno, né? Seja com a sujeira, com o pó que se acumula nos móveis, né? Com o pedreiro que não cumpre prazos. Então você já certamente passou, conhece alguém que tenha passado por isso. Para falar sobre esse assunto, né, de como não se estressar com as obras, estão aqui com a gente no estúdio as arquitetas Flávia Pacheco e a Fernanda Gluer. Gente, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tem como a gente não se estressar com obra? Porque é difícil, né? A gente sempre tem um estressinho em algum momento. Quer dizer, quais são, assim, os passos que a gente tem que realmente observar no início? Eu comprei um apartamento, comprei uma casa, para não dar esse estresse depois. Bom, a gente recomenda sempre que contrate um profissional, ou um arquiteto, um engenheiro, né, para acompanhar. E que tenha um bom planejamento. Né? Isso seria o princípio, né, a partida. E desde abril de 2014, né, entrou uma norma que para as reformas é obrigatória a contratação do engenheiro e do arquiteto. Então isso já... Mas é que tem muita gente que diz assim, ai, mas fica muito caro isso, né? Ter que contratar um profissional e tal para reforminha. Mas acontece que a dor de cabeça depois pode ser maior, né? Exatamente. Exatamente. Na verdade, agora, justamente para a reforminha, é necessário ter esse responsável técnico, né? Mas se, no caso, não tiver, o interessante é que tu tenha um bom planejamento de obra. O que seria? Tu ter um projeto ou conseguir descrever num papel exatamente o que tu gostaria que acontecesse na sua obra, para te poder listar isso e em seguida conseguir fazer um quantitativo, conseguir ter ver um material realmente que tu vai utilizar para partir para a parte de projeto. De orçamento, desculpa. Porque às vezes até tu acaba gastando mais, Exato. justamente por não ter um projeto, né? Exatamente, Exato. as pessoas às vezes saem a comprar coisas sem ter o projeto e acabam comprando coisas a mais, ou coisas erradas, ou enfim, coisas, e acabam inutilizando, ou até contratando profissionais não tão qualificados, que acabam estragando, desperdiçando muito material. Então, por isso que tem que ter muito cuidado. Na mão de obra, a gente tem que ter uma indicação, tem que ver, né, os trabalhos que o profissional já realizou, né? E, principalmente, assim, acompanhar também um cronograma financeiro junto com o andamento dessa obra, né? Porque se tu sai muito do comando disso, daqui a pouco tu tá com uma continha lá na ferragem, ou bem grandinha, né? Bem alta. Exatamente. E tu corre ainda o risco, de repente, desse profissional que está trabalhando na tua casa, sei lá, se acidentar, ou desaparecer, ou até vir a falecer, e tu fica sem conseguir terminar a obra, se tu já pagou maior parte. Pois é, as pessoas, isso é uma coisa que não é muito a área de vocês, de orçamento, mas enfim, as pessoas costumam reclamar muito disso. Se elas adiantam dinheiro ao funcionário, muitas vezes o funcionário some. Se elas não adiantam, a obra parece que se arrasta. Qual seria, assim, a forma mais correta da gente lidar com o trabalhador? Né? Normalmente a gente... junto nesse cronograma que a gente faz, a gente estabelece os prazos e valores. Então, o que acontece? Normalmente se paga por semana, deixando sempre, obviamente, o maior valor para o final. Então, a dica que a gente dá é assim, pense antes de colocar esse valor no final. Eu conseguiria contratar alguém para fazer esse mesmo serviço se, por acaso, o empreiteiro ou o funcionário sumir? Então, esse valor você tem que deixar sempre para o final, para justamente não ter esse risco, né? E a coisa do profissional também, que a gente estava falando de ter um profissional bem orientado, enfim, né, que saiba o que está fazendo, é a reforminha que ela assim, mas eu só queria derrubar aquela parede ali. Mas, de repente, aquela parede não pode ser derrubada, né? Isso. Como é que a gente vai saber isso? Isso, por isso que tem que ter o profissional. Até, inclusive, essa norma que foi criada da ABNT veio em função disso, veio em função daquele prédio que caiu no Rio, do edifício Liberdade. O pessoal se reuniu e o Sinduscon de São Paulo, né, pressionou eles, então foi feita essa norma, porque daí tem um responsável técnico, né, que vai dizer pode abrir ou não pode abrir a parede, enfim, né. O que as pessoas podem fazer nas suas residências sem contratar o profissional seria uma pintura das aberturas, troca de fechadura, pintura do forro, esses serviços que não envolvem a estrutura, né? O piso, por exemplo. A gente sabe que muitas construções hoje em dia entregam sem o piso, por exemplo, só o piso frio e o piso dos quartos, muitas vezes não, né?
E aí que tá, a gente diz assim, mas eu só vou lá e vou mandar colocar o piso. Mas tem que olhar o piso para ver se não tem outros problemas, é isso? Claro, a gente tem que olhar principalmente o nivelamento do piso, né? Normalmente a gente vai lá e bota uma bolinha e essa bolinha vai correr, se tiver algum desnível muito grande e tal, ela vai para o lado que tiver esse desnível. E aí tu tem que ir na construtora e pedir para que ajeitem isso antes de tu dar o aceite da chave. Porque depois que tu dá o aceite, isso é por tua responsabilidade, né? Então é bom ficar atento nisso, no encanamento. Encanamento, eu já ia perguntar. Encanamento é uma loucura, né? O que pode dar de problema, né? Sim, é bem interessante que a pessoa consiga analisar, por exemplo, ralo de banheiro que normalmente vem entupido com argamassa, enfim, entulho de obra. Então dá uma olhada nisso. Retirar, por exemplo, normalmente vem sem chuveiro. Né? Então, tu tem que tirar o tampãozinho ali, botar um caninho para poder abrir e ver se aquela tubulação está funcionando. E muitas vezes hoje também tem que fazer instalação a gás, né? Porque Sim, na instalação a gás a gente até, quando vai fazer essa questão da vistoria, a gente faz uma ligação com o próprio cano flexível da água fria para água quente, para que a gente possa ver se a tubulação está funcionando. Isso é interessante fazer na vistoria. Também tem um problema que pode não estar funcionando a tubulação. Sim, pode estar entupido, pode ter... algum vazamento. Obviamente o vazamento você não vai perceber ali na hora, né? Mas se tiver entupido você já consegue ter uma boa ideia. Outras coisas que tem que olhar é rejunte. Às vezes o revestimento é mal colocado. Azulejo mal colocado. Então esse é o momento que a gente tem que dizer para a construtora que ela tem que trocar. Porque se tudo der ok, obviamente... eu falei azulejo porque às vezes o azulejo está estofadinho, né? Aquele na cozinha ou no banheiro. O que é isso daí? Tem algum problema, né? Sim. Normalmente ele estufa porque ele foi colocado muito próximo, com uma junta muito pequena e menor do que é indicada pelo fabricante, né? Ou pode ter algum problema de um vizinho ter batido numa parede, ter causado esse tipo de dano, né? Então, tem que ter um certo cuidado. Em obras novas é mais difícil. Isso aí acontece mais em apartamentos antigos, assim. E muita gente hoje também está reformando o seu próprio apartamento, né? Ou seja, vou ter que botar abaixo algumas coisas, vou ter que trocar, e às vezes até é pior, né? Do que comprar um novo, na real. Eu digo no sentido, óbvio que não de preço, né? De custo-benefício, mas eu digo que é até mais complicado. Aí, por isso, de repente, a presença do profissional é até mais importante, né? Sim, com certeza. E a pessoa, quando vai fazer obra, quando está morando no local, é bem interessante que ela converse com a família e que tenha um pouco de paciência, porque poeira, gente transitando, aquilo que vai fugir da rotina da pessoa, isso pode causar um estresse. E que muitas vezes também se dizem que vão terminar em 3 dias e é em 10, 12. Por isso o cronograma. Por isso o cronograma, é verdade. Obrigada, gurias, pela presença de vocês aqui, pelos esclarecimentos.